Um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada, o sermão que foi apresentado terminou com uma palavra que foi um verdadeiro balde de água fria, como eu disse aos irmãos, porque, na realidade, apesar daquele sonho de um reino maravilhoso, de um reino de paz, de um reino glorioso, o que o profeta Miqueias disse ao povo de Judá na época, ao final daquele oráculo, daquele trecho da profecia dele, foi dizer ao povo: se prepara, arma aí as tropas, porque Jerusalém será sitiada, Jerusalém será cercada, o inimigo está às nossas portas para querer nos destruir. Aquele texto terminou de uma maneira que, você nos fez sonhar, mas agora nos fez acordar para a realidade do perigo iminente. E eu falei bastante a respeito dessa expectativa que nós temos com relação ao futuro glorioso, mas também a respeito dos perigos que nós temos hoje, porque o reino deste mundo, ele é cruel, ele é contaminado pelo pecado, ele tem um tentador que constantemente tenta nos também induzir ao erro. E naquele caso, no caso do povo de Judá, ali, no período em que o profeta Miqueias pregou, o perigo era um reino que vinha do norte, o reino da Assíria, que era um reino extremamente poderoso, que vinha com uma tropa constituída por mais de 180 mil soldados, muito bem preparados para a guerra. Esses aí, eles já tinham destruído vários povos, várias cidades, não só de Judá, mas de várias nações espalhadas sobre a terra. Por isso é que a Assíria era um império. Império é aquele reino que consegue destruir outros reinos e subjugar ao seu poder. E a Assíria foi capaz de crescer tanto que fez com que o coração de seu rei e de seus generais se elevassem a tal ponto de crerem que poderiam afrontar a qualquer um, porque afinal de contas não houve reino, não houve ídolo ou divindade que fosse páreo para o exército assírio. No livro de 2 Crônicas, esse não é o texto do nosso sermão, mas o livro de 2 Crônicas aponta algumas das palavras afrontosas que o rei Senaqueribe, rei da Síria, enviou ao rei Ezequias, rei de Judá, para não só amedrontar o rei, mas também amedrontar todo o povo de Jerusalém. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, está descrito assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Senaqueribe, através de seu general Rabsaqué, foi afrontoso. O que ele quis fazer foi intimidar não somente o rei Ezequias, mas intimidar todo o povo, dizendo: Ezequias é um mentiroso, ele está dizendo a vocês para confiarem nesse Deus, mas como confiar num Deus que é só mais um que será derrotado pelo meu exército? Não há Deus algum que foi capaz de preservar o seu povo. Vocês acham que o Deus de vocês vai ser capaz de preservar vocês da minha força? Era isso o que Senaqueribe estava falando para todo o povo de Deus, o povo de Judá. Mas o problema desta afronta é que ela não era uma afronta somente a um rei e ao seu povo, mas era afronta direta ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
o Criador dos céus e da terra, que controla o universo e que dirige a história conforme a sua vontade. Então, que resposta Deus daria a esta afronta? Ele já tinha falado a respeito de uma expectativa futura. Ok, mas e agora? Agora precisa tomar posição, precisa ser feita alguma coisa, porque afinal de contas, houve uma afronta. De que maneira Deus responderia a isso? Tanto o livro de Isaías, como o livro de 2 Reis, como o livro de 2 Crônicas, dão a resposta do Senhor. Mas o livro de Miqueias também dá uma resposta, e é uma resposta maravilhosa. E essa resposta que nós vamos ler agora. Miqueias capítulo 5, a partir do verso de número 2. A resposta que o Senhor Deus dá a Senaqueribe serve não somente para este homem, não somente para fortalecer a confiança de Ezequias, mas serve para todo e qualquer homem que tente afrontar o Senhor Deus. E serve para todo o seu povo, em todas as eras, manterem a confiança no Senhor. A resposta do Senhor é que Ele tem preparado para si um rei perfeito, para o seu reino perfeito. Vamos ler o texto? Miqueias capítulo 5, a partir do verso 2, nos diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrode dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra, e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores no meio de ti. Eliminarei tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Eu disse aos irmãos que a resposta de Deus é que Ele tem um rei perfeito para um reino perfeito. E que isso é resposta para todo homem que afronta o Senhor e para todo aquele que é temente a Deus, mas que se abala diante das afrontas. Mas a gente lê o texto aqui,
Anderson, de onde que você extraiu essa resposta, enxergou tudo isso daí? A resposta está desde o início do texto. O texto começa falando a respeito de uma pequena cidade, tão pequena que chega a ser insignificante. Por quê? Belém, Efrata, Belém, que é da região Efrata, lá de Judá, quando o povo de Israel invadiu Canaã e expulsou os povos, Josué fez a divisão da terra e fez uma contabilidade de quais eram as cidades grandes. Belém já existia, mas Belém era irrelevante, porque era pequena. Era cidade que existia, mas era irrelevante, porque era pequenininha. Josué nem contabilizou Belém como sendo uma cidade importante. Quando você olha lá no livro de Josué, que fala a respeito da divisão da terra, Belém não é contada ali. Mas a cidade de Belém tem a sua importância, porque foi na região de Efrata, próximo a Belém, onde Jacó sepultou a sua querida esposa Raquel. Mais tarde, na história do povo de Deus, Belém ganha notoriedade porque, afinal de contas, o maior rei de Israel até então nasceu justamente em Belém. Davi, filho de Jessé, o grande rei de Israel, que estendeu o território a uma porção tal que fez com que Israel, uma nação pequenininha, se tornasse um império. Pois é, ele nasceu ali na cidade de Belém, em Efrata. Mas o que o texto nos diz quanto a Belém, para dizer, pequena demais para figurar como grupo de milhares, a importância que o texto dá a Belém não é devido ao fato de existir lá uma sepultura, nem pelo fato de lá ser a casa de Jessé, onde nasceu Davi. Mas a importância de Belém, como diz, é a seguinte: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Bem, se Deus está falando através de Miqueias que em Belém vai nascer um que há de reinar em Israel, isso quer dizer que para nós que estamos confinados dentro de Jerusalém, que estamos cercados por um exército de 180 mil homens, se Deus está falando que lá de Belém vai nascer um que vai reinar, quer dizer que a gente vai com sufoco sobreviver ao cerco assírio em Jerusalém e o reinado vai continuar, né? Ufa, que bom! Essa notícia é ok, mas a gente quer saber, e agora? A resposta para esta afronta? A gente não quer saber só sobre a nossa sobrevivência. A palavra de que haveria de nascer um rei em Belém, Efrata, ficou bem gravada, bem registrada na memória do povo. Tanto que até quem não morava nos territórios de Israel conhecia bem essa passagem. A Bíblia nos diz lá no Evangelho de Mateus que certos magos vindos do Oriente, eles foram até Judá, procuraram pelo rei de Jerusalém e falaram assim: olha, nós vimos a estrela do Oriente e que aponta para o nascimento do rei, mas onde está o rei que é nascido aos judeus? Na época quem governava Israel era Herodes, e ele se alarmou com aquilo. Ele perguntou para os especialistas, para os universitários da época: que rei é esse? Onde que vai nascer? Aí os escribas, os fariseus, os sacerdotes, pegaram o livro da lei e responderam para Herodes: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Opa! Parece que realmente de Belém vem coisa boa. Vem um rei que vai apacentar Israel. E o que o torna mais importante do que o primeiro rei, o rei Davi, o grande rei de Israel, é o seguinte: se os irmãos olharem atentamente para o texto, no versículo 2, diz que este rei, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe o que quer dizer um rei cujas origens são desde os tempos antigos?
desde os dias da eternidade. Um rei que é tão antigo, que é anterior ao próprio tempo. Um rei que existe desde antes de existir o tempo. Sabe o que quer dizer isso? Este rei é eterno. Este rei que há de apacentar e guiar Israel e que vai nascer em Belém, na realidade, ele é o próprio Deus. É um rei divino que vai nascer em Belém e que vai governar e apacentar Israel. João diz que este rei é aquele que estava desde o princípio e que ele nomeia como sendo o Verbo. É este rei que ele diz: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é este que é o Verbo, que está desde o princípio com Deus e que é o próprio Deus? Quem é esse de que João fala a respeito e que nasceu de fato em Belém da Judéia, Belém Efrata? Quem é este? Quem é este, igreja? É Jesus. Jesus o Cristo. Miqueias já estava profetizando a respeito do próprio Cristo, aquele que é divino e que governaria o seu povo Israel. Isso já traz uma relevância enorme e fala: olha, Belém, pequenininha, de ti sairá o Deus que governará sobre toda a terra, a partir de Judá. Mas o que torna esse rei mais especial ainda são algumas das características que ele tem, porque o versículo nos diz que este rei se manterá firme, o versículo de número 4, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Este rei, ele se manterá firme, ele nunca jamais poderá ser deposto do seu lugar, ele permanecerá para sempre, nunca será demovido. A lista dos reis de Judá, a lista dos reis de Israel é cumprida, mas quando chega este rei, ele é o único que se mantém. Ele não é eterno? Ele não está desde o princípio? E uma vez que ele vier reinar, ele será colocado no posto e nunca mais sairá de lá. Será que Senaqueribe ouviu esta profecia? Será que ele percebeu que haveria um rei que governaria e que permaneceria ali para sempre? E que o ministério dele seria um ministério especial, porque ele apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. Este rei vem para cuidar, zelar, preservar o seu próprio povo. E o profeta Isaías, falando a respeito do ministério dele, Isaías capítulo 35, a partir do verso 13, nos diz assim: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Este rei vem para cuidar e preservar dos seus e aplicar a justiça para dar a merecida punição àqueles que são soberbos e arrogantes, que se consideram ricos e gordos e que não têm necessidade alguma de Deus. Ele vem para fazer isso.
Jesus Cristo, quando veio cumprir o seu ministério aqui na terra, certa vez ele foi interpelado por uma mulher cananeia, Cirofenícia, que pediu a Jesus Cristo que curasse a sua filha, mas Jesus respondeu, deu uma resposta que a princípio era uma negativa, mas a resposta revelava justamente a respeito do seu ministério. Ele diz: eu vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para buscar aquelas que eram do seu rebanho, mas estavam perdidas. Nesse ministério de Jesus, ele, apacentando as ovelhas, se compadecia de todas elas. Ele se compadecia das que estavam enfermas e curavam. Ele se compadecia das que eram leprosas e purificava. Ele se compadecia daqueles que haviam morrido e ressuscitava. Ele se compadecia daqueles que eram coxos e fazia com que andassem. Ele se compadecia daqueles que eram cegos e dava visão. Como um pastor deve cuidar do seu rebanho, Jesus sentiu a dor das suas ovelhas, porque elas andavam ansiosas, desorientadas, sem rumo, como ovelhas que não têm um pastor. Elas eram aflitas, exaustas como ovelhas que não têm um pastor. Neste ministério, quando ele confiou aos seus discípulos que também apacentassem, ele disse a elas, aos seus discípulos: dê preferência às ovelhas perdidas de Israel, procurai por elas. Mas Jesus também disse que no seu ministério ele reuniria dentre todos os povos aqueles que eram seus, para separar dentre os cabritos aqueles que eram as suas ovelhas e colocar à direita aqueles que eram seus e os cabritos que não são seus à sua esquerda. O Senhor Jesus Cristo veio para exercer o seu ministério com firmeza e não ser tirado de lá. Veio para apacentar o seu povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. E o seu ministério faria com que ele fosse exaltado em toda a terra, como nos diz o versículo 4. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. O Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, o Rei deste povo, ele fez com poder e graça grandes obras que o exaltaram entre os homens, a ponto de um dia ele entrar em Jerusalém montado numa jumentinha e ser aclamado com Hosana, Hosana nas maiores alturas. Ele foi morto, mas fez o que ninguém poderia fazer: ressuscitou. Jesus Cristo, o único homem em carne e osso, que subiu aos céus e foi colocado à destra de Deus Pai e governa toda a terra, e tem um nome que é sobre todo nome, tanto nos céus como na terra, como também embaixo da terra. Jesus Cristo, o único homem que um dia voltará. Ele é o primogênito, é o primeiro de uma nova obra de Deus. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre todos os outros que ressuscitarão. Isso não é exaltação? E ainda por cima é dito que o seu evangelho seria pregado em todas as nações, para que também os povos, os gentios, crescem e fossem por meio do sacrifício de Jesus Cristo salvos. Cristo é exaltado em toda a terra, mas a palavra do Senhor diz também que um dia, da mesma forma como ele subiu, ele também voltará. Da mesma forma que um dia os discípulos viram Jesus subindo entre as nuvens dos céus, a Bíblia diz que também ele descerá. E diz que nesse dia, todo olho o verá. Diz que nesse dia, todo joelho se dobrará.
diz que nesse dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o Deus que é exaltado, este é o Rei poderoso, este é o Rei que governa e que faz isso para apacentar o seu povo, para remir o seu povo. Este é o nosso Rei, que foi prometido desde os dias antigos, e que tem cumprido o seu propósito. Este é um Rei perfeito. Este é o verdadeiro governante que nós precisamos. Um governante que não tem um mandato de 4 anos. Um governante que não se preocupa em ser reeleito. Um governante que não se preocupa em agradar o eleitorado. É um governante que conhece as necessidades, as limitações. É um governante que faz por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer e que nos ensina a fazer aquilo que nós somos capazes, mas não temos coragem e não conseguimos fazer. Este é o verdadeiro governante. Este é o Rei perfeito que o povo de Deus e que toda a terra precisam. Jesus Cristo, que nasceu em Belém, Efrata da Judéia. Este é o povo. Este é o Rei que nós precisamos. Mas e a pergunta que Senaqueribe fez? Tá bom, este rei vem, mas e agora? E agora? Ezequias poderia perguntar, e agora a nossa situação, como é que fica? Agora a Síria está às nossas portas para querer nos destruir. Sabemos que Deus governará o seu povo como o Rei perfeito, mas e agora? Agora, o texto continua para nos dizer que o Senhor Deus, e não um homem, é quem controla a história do seu povo. Não é a Síria quem vai ditar as regras e dizer o que acontecerá. Deus responde, os irmãos podem ver Isaías capítulo 37, 2 Reis capítulo 18, 2 Crônicas capítulo 35 e 36, podem ver ali as respostas que Deus dá a essas afrontas e coloca ali, olha, quem controla a história, quem fez com que a Assíria conseguisse tantas proezas, fui eu, Deus, quem controlei e dirigi para a Assíria fazer todas essas coisas. Não foi a Assíria pelo seu próprio poder, porque fui eu quem dei poder para a Assíria realizar essas coisas. Situações difíceis, como aquela que Judá estava enfrentando de um cerco, de um sítio, de estar em volta de exército perigoso, Deus já tinha alertado através de Moisés que isso poderia acontecer. Se os irmãos lerem depois Deuteronômio capítulo 28, verão que há muitas maldições em função da desobediência à aliança com o Senhor, e uma delas era justamente essa, ter as suas cidades destruídas, as fortalezas quebradas e serem sitiados por exércitos inimigos. Mas sabendo que isso poderia acontecer, um dos grandes reis em Israel, Salomão, ele orou ao Senhor quando consagrou o templo, e ele pediu a Deus, Deus, se o teu povo vier se humilhar e orar aqui, neste templo, por conta mesmo das pragas que o Senhor enviou pela desobediência desse povo, ouça a oração desse povo. E aí Deus responde de maneira maravilhosa, que nós conhecemos muito bem. Deus respondeu à oração de Salomão dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. O rei Ezequias conhecia essa passagem da Bíblia. O profeta Isaías também. Ambos se dirigiram ao templo, se curvaram diante do Senhor,
clamaram aos céus, se humilharam diante do Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo, e Deus ouviu a oração. Deus respondeu ao clamor do seu profeta e do seu rei Ezequias. E então Deus concedeu o livramento que o povo tanto esperava. Olha o que Deus responde através do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Deus dizia através de Miqueias: quando a Assíria chegar aqui, pisar no nosso território, eles vão ter que correr, porque eles vão ser destruídos lá na terra deles. Sabe o que aconteceu? Depois que o profeta Isaías e o rei Ezequias clamaram a Deus, Deus enviou um anjo que, numa única noite, destruiu 185.000 soldados do exército da Síria. Numa única noite, um anjo do Senhor aniquilou o grande exército que tinha feito história. Não havia império tão grande até então como o império da Assíria, mas numa única noite esse império deixou de existir. O rei Senaqueribe ficou humilhado, ele voltou para sua terra com vergonha, e por tamanha vergonha que passou, seus filhos acabaram matando-o dentro do templo do seu próprio Deus. Tamanha foi a humilhação. A Síria deixou de existir como um exército, como um império, e já não amedronta mais ninguém. Vocês conhecem hoje um país que se chama Assíria? Vocês conhecem hoje um rei, Senaqueribe, que esteja ali governando e o seu nome está lá como fundador, como pai de uma grande nação que ainda existe? Não. A Síria deixou de existir, foi-se embora, Deus destruiu. Deus respondeu que a filha de Sião ri de Senaqueribe, ela meneia a cabeça, ela faz: quem é a Síria? Quem é Senaqueribe? Quem são esses para fazer alguma coisa contra o Deus vivo? Muitos ao longo da história continuam se levantando para afrontar Deus. E um dos piores que a história registra foi o imperador romano, um César chamado Domiciano. Domiciano, ele exigiu que todos os súditos de Roma o chamassem de Senhor e Deus. Ele exigiu que todos os súditos do Império Romano queimassem sacrifícios e holocaustos em homenagem a ele, Domiciano. Domiciano governou por volta dos anos 80 e 90 da era cristã. E Domiciano, vendo que havia um povo que não o adorava como Senhor e Deus, e esse povo é a Igreja do Senhor, Domiciano fez uma política por debaixo dos panos de perseguir a Igreja do Senhor, e perseguiu ferrenhamente. Os anos 90 do primeiro século foram terríveis para a Igreja. A Igreja foi quase destruída, quase dizimada. Os apóstolos foram todos mortos, só sobrou um, João, na ilha de Patmos. Pastores, bispos eram mortos, os cristãos eram queimados vivos dentro das arenas romanas. Mas esse único apóstolo vivo, João, um dia preso na ilha de Patmos, não sei se ele estava lamentando e dizendo: Senhor, mas olha o tanto que nós fizemos, olha o tanto que nós pregamos, o tanto que nós viajamos, e agora vai ser desse jeito? Eu não sei se João fez esta oração,
Mas eu sei que diante daquela situação crítica, caótica, por conta da afronta de um homem que reivindicava ser Deus, o Senhor Jesus Cristo apareceu para João. E a Bíblia diz que ele apareceu de maneira gloriosa. Apareceu com vestes talares, que são roupas de autoridade. Ele apareceu com um cinto de ouro. Apareceu com os cabelos brancos como a neve, dizendo que esse é o ancião de dias. Apareceu com os olhos tão vivos que pareciam chamas como que de fogo, com uma voz tão forte como que de trombeta. Apareceu com as 7 estrelas nas suas mãos, e ele andava por entre 7 candeeiros, e disse para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Disse: não temas, não temas. Pode ser que a perseguição seja ferrenha, pode ser que os homens sejam fortes e poderosos e afrontem a igreja do Senhor, mas a igreja pertence a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, o Rei de Israel, aquele que é firme, que apacenta o seu povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, aquele que é exaltado e engrandecido em toda a terra. É este quem controla a história, é este que é soberano, é este quem governa e que conduz tudo conforme a sua vontade. Não pode ser o homem, não pode ser um pecador, mas somente Cristo, o Senhor, é quem pode dirigir e controlar a história do seu povo. É por isso que Senaqueribe, acha que você pode intimidar o Senhor Rei? Não. Senaqueribe foi destruído, foi morto. Domiciano? Quem foi este? Aposto que muitos de vocês nem lembravam do nome de Domiciano. Quem foi este? Foi este um louco que achava que era Deus e Senhor e que poderia controlar a história. Quem foram os outros do passado que tentaram destruir a igreja? E quem são os de hoje em dia? Que são loucos por pensar que podem fazer leis que vão limitar a igreja, por pensar que por meio das suas leis eles vão conseguir destruir a igreja, por pensar que por meio da sua autoridade eles vão conseguir fazer com que a igreja acabe e pare. Podem até mudar, tirar lá a nomenclatura antes de Cristo, depois de Cristo, colocar antes da era comum, depois da era comum, mas o marco continua sendo o nascimento de Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém. Podem tirar, vocês vão alterar o nome também, vão alterar, além do nome dos tempos, vão alterar também a contagem dos anos, porque se for assim, a gente não está mais no ano de 2020, né? Em que ano que nós estamos? 6.000? 7.000? Eles não sabem. Por quê? Porque não tem referência, porque antes de Cristo não tem referência alguma, mas em Cristo está toda a referência. Em Cristo está o centro da história, porque é Ele quem dita. Por quê? Porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, é Ele quem governa. E Ele faz isso com um propósito específico, que é o terceiro e último ponto desse sermão. Ele faz isso tudo para redimir o seu povo e tornar o seu povo perfeito. Se nós temos um rei perfeito, com um reino perfeito, nós precisamos também de um povo perfeito. Não adianta nada eu ter políticos que sejam incorruptíveis, se eu tenho um povo que constantemente está tentando corromper os seus políticos. Não adianta nada eu ter leis perfeitas, mas ter um povo que desobedece às leis perfeitas. Por isso, este rei vem governar com um propósito de redimir o seu povo para torná-lo perfeito. Olha o que o profeta Miqueias nos diz a partir do verso de número 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuviscos sobre a erva, que não espera pelo homem,
nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar as pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. O que o profeta Miqueias está dizendo aqui, de fato, não é a Síria quem vai nos fazer aquilo que o Senhor prometeu, mas a Babilônia, como está descrito no capítulo 4. Judá seria levado cativo, pagaria realmente pelo que havia feito, precisava ser castigado, disciplinado por Deus. Mas o que nós vemos aqui é que a dispersão fará com que o povo de Deus seja como algo pequeno, insignificante, espalhado entre os povos, como orvalho no campo. Folhinha pequena, nem incomoda tanto. Mas também diz que, apesar de ser pequeno e insignificante, será extremamente incômodo, porque o povo de Deus será como um leão no meio da selva, intimida. Será como um leãozinho no meio das ovelhas, leão pequeno, mas que tem a capacidade de despedaçar e de pisar a sua presa. Povo pequeno, espalhado sobre a terra, aparentemente insignificante, mas que incomoda e que tem capacidade de fazer grandes coisas. Tantas que ele diz assim: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Está dizendo o quê? Que o povo de Deus vai prevalecer sobre todos os inimigos, será exaltado entre todos aqueles que perseguem, aqueles que oprimem e que tentam destruir o povo de Deus. Mas parece que isso mais uma vez é coisa para o futuro um pouquinho mais distante, porque o versículo 10 nos diz o seguinte: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo as tuas fortalezas. A gente pergunta, que é isso? Deus fala que vai fazer o povo prevalecer, ser exaltado, mas de repente ele fala que ele vai eliminar os cavalos do povo, ele vai destruir os carros de guerra do seu próprio povo, ele vai destruir as cidades da terra do seu próprio povo, ele vai deitar abaixo todas as fortalezas do seu próprio povo. Como assim? Se Deus diz que vai fazer o seu povo prevalecer, como agora ele diz que vai destruir justamente as armas que poderiam fazer com que o seu povo prevalecesse? Não vai ter mais cavalo, porque Deus vai destruir, não vai ter mais carro, porque Deus vai destruir, não vai ter mais fortaleza onde o povo pode se refugiar, nem cidade. Como assim, Deus? O Senhor diz que nós vamos prevalecer, mas tira todas as ferramentas das nossas mãos, não tem mais armas para nós? E aí ele continua dizendo o que mais ele vai destruir. Versículo 12: eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo? Que naquele dia, no dia do Senhor, no dia da vinda dEle, sabe o que Ele está falando que Ele vai fazer? Ele vai destruir tudo aquilo no que a gente põe a nossa confiança, tudo aquilo em que nós nos estribamos, nós nos consideramos forte, nossa segurança. Sabe a poupança que você fez ao longo da sua vida? Vai ser destruída. Sabe a arma que você porta para se proteger? Vai ser destruída. Sabe os exércitos que o povo de Deus pode ter? Serão destruídos. Tudo aquilo no qual você deposita sua confiança vai ser destruído. E quando a gente fica sem nada, a gente começa a recorrer
as coisas extraordinárias, fantásticas. Corre para uma mandinga, para uma macumba, corre para um horóscopo, corre para uma simpatia. O povo corria para os seus ídolos, para os postes ídolos, corria para as obras de feitiçaria, e Deus está falando que inclusive essas coisas serão destruídas e o povo não vai confiar mais em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque um povo perfeito é aquele que deposita a sua inteira confiança no único que é perfeito. No único que é perfeito, o nosso Deus. Para ser um povo perfeito, a gente precisa servir ao nosso Rei de maneira perfeita. E como fazemos isso? Confiando somente nele, nunca nas obras das nossas mãos, nunca no poder que os homens podem ter, nunca naquilo que nós somos capazes de fazer, mas somente em Deus. E é por isso que ele diz no verso 15, com ira e furor: tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Quem vai fazer com que o povo de Deus prevaleça sobre os seus próprios inimigos? Não somos nós, mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, que é perfeito. Somente Ele é quem pode fazer com que o seu povo triunfe. E para fazer isso, Ele precisa redimir o nosso coração. Ele precisa realmente arrancar de nós essas coisas pecaminosas. Por quê? Nós somos aperfeiçoados para servir o Deus que é perfeito. Nós somos santificados para adorar o Deus que é santo, santo, santo. Nós devemos aprender a obediência, assim como Jesus Cristo, por meio das dores, aprendeu a obedecer e foi aperfeiçoado por meio disso. Temos que ser como Cristo, a imagem de Cristo, pois quando Ele vier, nós seremos transformados, seremos feitos iguais a Ele. É por isso que Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de toda a criação. Não só o primeiro a vir, mas Ele é o principal, é o referencial, todos nós seremos como Ele é. Ele confiou no Pai, Ele apacentou o seu povo na força do Senhor somente, na majestade do nome do Senhor. E nós devemos viver como um povo perfeito, única e exclusivamente na força do nosso Senhor, na majestade do nome do Senhor. Nome sobre todo nome, não há nome que se compara a este. Concluindo esse sermão, meus irmãos, quero fazer somente 3 considerações finais. A primeira é que todo reino precisa de um rei, todo governo tem um líder, toda a sociedade tem alguém que exerce a liderança, a hierarquia. Não existe anarquia, porque anarquia leva à destruição, anarquia leva à corrupção, anarquia não permite que as coisas continuem. Toda a sociedade, todo grupo tem uma hierarquia, porque é assim que Deus fez as coisas. E para o governo da terra, Deus já escolheu o seu rei. Deus já tem o seu governante. Deus já tem aquele que é a autoridade, o seu Filho Jesus Cristo. Todos da terra devem se curvar diante de Jesus Cristo, porque é o rei escolhido por Deus para governar toda a terra, não somente o seu povo, mas toda a terra. E se nós já conhecemos quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores, então por que ainda há tantos no nosso meio que ainda não se renderam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo? Nós não simplesmente aceitamos, dizemos assim: tudo bem, eu te aceito, pode vir, Jesus. Não, nós nos rendemos porque Ele é Rei. Nós nos curvamos porque Ele é Senhor. Nós nos entregamos porque Ele é dono de tudo e de todos.
Mas se você, sabendo que existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ainda está longe dele, porque ainda não serve ele, porque ainda não adora, você já pensou que é preciso fazer isso antes que ele venha? Antes que ele venha, porque quando ele vier, ele virá para julgar aqueles que o conhecem, o temem e o servem como benditos de Deus Pai, mas aqueles que não o temem, não o amam, não o servem, serão julgados como aqueles dignos do fogo do inferno. Então, o que você está esperando? O que você está esperando? Entregue logo, entregue-se completamente para fazer parte daquele reino perfeito, que tem um rei perfeito e que será desfrutado somente pelo povo que é perfeito. Segunda consideração que eu tenho a fazer, meus irmãos, é que hoje nós temos algumas leis que estão em vigor. Hoje, ano de 2020, muitas leis em vigor em muitos municípios do Brasil, e não só do Brasil, como também em outras cidades pelo mundo. Se os irmãos estão acompanhando o caso do pastor John MacArthur, nos Estados Unidos, que tem enfrentado nas cortes judiciais a lei iníqua do governo da Califórnia para conseguir continuar prestando culto a Deus dominicalmente com todo o povo de Deus, vocês veem que a disputa está tão ferrenha que o próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele cedeu seu advogado pessoal para defender na justiça o pastor John MacArthur e a igreja presbiteriana, a Grace Community, lá da Califórnia. Vocês perceberam que não é só aqui, mas em vários lugares, mas poucos foram os líderes que resolveram erguer a voz e dizer: não, quem é Senhor é Cristo e não César. John MacArthur falou exatamente assim: o Senhor da igreja é Cristo e não César. A igreja obedece à lei de Deus, portanto vai continuar dominicalmente servindo o Senhor Deus, reunida e dedicando culto a Ele. Não é só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Aqui na Baixada Santista tem lei que nos proíbe de nos reunirmos em qualquer dia da semana. Tem lei que diz que nós podemos somente nos reunir durante 1h30. Já liberaram para tantas coisas, restaurantes, bares, liberaram para que algumas casas noturnas, liberaram para o teatro, liberaram para o cinema. Pode ser que eles não tenham aberto ainda, mas os decretos municipais já liberaram. Mas para a igreja não liberaram quase nada. A igreja continua sendo cerceada do seu direito. Por que esses homens fazem isso? Porque eles afrontam. Porque eles sabem que nós, igreja do Senhor, somos algo incômodo. Por quê? Porque nós somos sal. Porque nós somos luz. Porque a palavra do Senhor pregada pela igreja denuncia os pecados. E quem está nas trevas quer permanecer nas trevas, não quer ir para a luz. Quem está nas trevas não quer ninguém falando a respeito do pecado que eles cometem. Por isso, continuam tentando nos calar. Por isso, continuam tentando fazer com que nós deixemos de existir, deixemos de nos reunir. Mas nós não vamos deixar de nos reunir. Nós não vamos deixar de nos congregarmos. Nós não vamos deixar de adorar o Senhor nosso Deus. Podem vir leis que proíbam a ação da igreja, mas a igreja, no poder do Espírito Santo, na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, continuará fazendo aquilo para o qual ela foi criada: adorar a Deus, proclamar o Evangelho da salvação. Vamos ficar com os olhos atentos, com os ouvidos bem abertos, para perceber, para ter sensibilidade, para notar quais são as estratégias que o inimigo tem usado contra a igreja, e não vamos nos calar. Vamos denunciar, sim, essas leis iníquas que estão militando contra a igreja do Senhor, e vamos cumprir o nosso papel, meus irmãos, porque a luta será cada vez maior.
Mas o Senhor disse que nós teríamos dores e aflições, mas nós deveríamos nos manter firmes, porque em Cristo nós já vencemos o mundo. E terceiro ponto, e último, é que o fato de Deus dizer que remirá o seu povo e nos fará perfeitos como Ele é, não quer dizer que nós podemos relaxar, porque, Deus é perfeito, nós também seremos perfeitos, então fico tranquilo, quando Cristo voltar, tudo vai mudar, então agora eu não preciso fazer nada. Não. A Bíblia nos diz que Ele já iniciou em nós a boa obra, a obra de purificação, de santificação. Ele já nos transformou para que, desde já, andemos na prática de boas obras. Cristo concluirá a sua obra em nós no dia da sua vinda. Ele não iniciará, Ele já iniciou há muito tempo. Nós, por mais que tenhamos muitos pecados ainda, por mais que tenhamos sofrido com diversas tentações que você deve ter dito assim, puxa, já fazem 15, 20, 30 anos que eu luto contra isso e ainda continuo sofrendo com essa tentação. Saiba de uma coisa, Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, que tem munido você de capacidade para continuar lutando contra o pecado, até o ponto que um dia você será plenamente curado, e isso já nem será mais tentação para você, mas isso já começou a ser feito, já tem sido feito. Nós já temos nos libertado de muitos dos nossos vícios, de muitas das nossas tentações. Sabe por quê? Porque Deus já tem aperfeiçoado aqui e agora o seu povo, para que quando se encontre com Ele, sejamos realmente o povo perfeito, que entrará no reino perfeito, para sempre adorar e exaltar o nosso Rei, Jesus Cristo, que é perfeito. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela sua palavra, pela profecia que foi pronunciada através de Miqueias. Te agradecemos também pelas profecias ditas através de Davi, através de Isaías, pelo que o Senhor fez através da vida de reis como Ezequias, que temeram o Senhor e constantemente buscaram a Ti e depositaram a sua confiança em Ti. Deus, te agradecemos por esta nuvem de testemunhas que nós temos, que não nos deixam enganar, que atestam, comprovam que o Senhor é o Rei, que governa soberanamente sobre toda a terra, que o Senhor é o Rei, que vem estabelecer um reino de glória, para fazer com que o seu povo viva neste reino e habite nele para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos comprou, nos resgatou e nos transformou para sermos membros, súditos deste reino do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fez isso por amor e para a glória do seu próprio nome. E como é bom saber que o seu nome é engrandecido através do teu povo, da tua igreja, através da nossa vida, Senhor. Como é bom saber que fomos privilegiados, que somos privilegiados por serem aqueles que proclamam a tua salvação, que proclamam a vinda do teu reino, que proclamam o Rei Jesus Cristo. Como é bom, Senhor Deus, poder fazer parte disso. E pedimos a Ti, Senhor amado, para que continue fortalecendo a Tua igreja e abençoando. Que a alegria pela expectativa deste reino seja nítida nos olhos, no sorriso de todo o Teu povo. Mesmo nas lágrimas, ó Senhor, que elas também testifiquem a respeito da alegria e pela expectativa que temos do Teu reino.
Senhor amado, continua fortalecendo a tua igreja para que enfrente todos esses que afrontam o teu nome, que afrontam a ti. Dá força para a tua igreja resistir e não temer esses homens maus e perversos que tentam conduzir a história da maneira deles. Senhor, que a tua igreja confie tão somente em ti e não tema nenhum desses homens. Faz, ó Deus amado, com que esta palavra, com que o evangelho do teu reino, da salvação, continue sendo pregado, anunciado, e perdoa-nos, ó Deus, por negligenciarmos a tão linda tarefa que nós recebemos de ti. Abençoa todo o teu povo, ó Deus, para que hoje e sempre nos curvemos diante de ti. Aqueles que já ouviram o teu evangelho e que ainda não creram, mas que, se forem escolhidos teus, ó Deus, que o mais cedo possível eles se curvam diante de ti e adorem o Senhor, tanto hoje como para todo sempre. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de ver muitos ainda, muitos, se rendendo diante do Senhor para adorá-lo. E coloca em nós, ó Deus, sempre a alegria de esperarmos o grande dia em que todos nós o veremos com os nossos olhos e contemplaremos e adoraremos e exaltaremos o Senhor. Dá-nos, ó Senhor amado, já hoje esta alegria, para que a gente anuncie também a respeito desta alegria que só o Senhor pode nos dar. Alegria pela tua vinda, alegria pela tua graça, alegria pelo teu conforto, pelo teu pastoreio, alegria pelo teu amor, pelo seu povo que tem redimido para a honra e para a glória do seu nome. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus. Amém.